Então, vamos falar agora do nosso domínio, beleza? Por que nosso domínio, professor? Porque aqui no Rio de Janeiro, né, praticamente toda essa faixa litorânea aqui do nosso território brasileiro, você vai ter aí o domínio do mares de morros. Professor, por que mares de morros? Porque ele tem um aspecto de onda, mas só que são ondas verdes. Por quê? Porque o relevo de planaltos, ele vai ser mais ou menos ondulado, ou melhor, mamelonar. O que é isso? É um formato de meia laranja. Se você pega uma laranja, isso aqui é um coração. Se você pega uma laranja e corta essa laranja do meio, agora eu tenho o quê? Duas laranjas. E aí, olha o que acontece. Você forma aí, tipo, um morro, um vale, um morro e um vale. Então, esse formato mamelonar, ele é muito comum aqui no litoral do nosso país, principalmente do Nordeste até a região Sul, onde o clima ele é tropical atlântico, né? Sofre ação direta principalmente da massa tropical atlântica. É uma região que chove também bastante. Você também tem temperaturas altas durante o ano todo, com as chuvas concentradas principalmente no período do verão. Tranquilo? Outra questão interessante do domínio dos mares de morros é a vegetação. A vegetação dele, que é a vegetação da Mata Atlântica, ele é muito parecido com a floresta amazônica, só que não tão densa assim. E outra, a Mata Atlântica também é considerada um hotspot. O que é um hotspot mesmo, hein? É toda a área, todo o local que se encontra em possível desaparecimento, beleza? Por conta principalmente de quem? Por conta principalmente do contexto histórico, dos ciclos econômicos que aconteceram aqui, ó. Primeiro, pau-brasil, principalmente aqui no Nordeste, e depois principalmente a divisão das 15 capitanias hereditárias, onde você vai ter aí a cana-de-açúcar como sendo predominante nesta região, né? Os ciclos econômicos e também o processo de urbanização. A maior parte da população brasileira, ela também se encontra onde? Nessa faixa litorânea. E isso foi decisivo para quê? Para que o domínio da Mata Atlântica se tornasse também um hot spot. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos? Vamos lá agora. Vou falar um pouquinho agora das pradarias ou dos pampas gaúchos, né? Os pampas gaúchos, eles são aqui praticamente exclusivos do estado mais feliz do nosso país, que vive rindo, que a sigla dele inclusive é Risos Risos. Tô brincando. No Rio Grande do Sul, você tem aqui uma área onde ela tá muito fria. Por quê? Porque é o estado do nosso país com a maior latitude, beleza? É uma região ali que você tem algumas agriculturas diferentes do restante do país, né? Como são os grãos e cereais, o trigo, por exemplo, a cevada, por exemplo, a própria soja, né? Que ela não transgênica, ela in natura, ela é típica de um lugar frio. Beleza? Então esses grãos, eles são muito comuns ali também naquela região, mas a principal atividade econômica daquela região ainda é a pecuária extensiva. Inclusive tem um problema muito grande lá. Qual que é o problema? O pisoteio do gado. Tem gado, mas tem gado demais naquela região. Então ali, quando eles ficam pisoteando o solo acaba ficando compactado e perdendo um pouco da sua fertilidade. É que nem um campo de futebol, né? Se vocês já observaram um campo de futebol, a primeira parte que fica careca é aonde? No meio, né? Então por quê? Porque o jogo de futebol, a maior parte dos jogadores não ficam concentrados ali no meio de campo. Então é ali que você vai ter o quê? A arenização. Então esse solo vai estar compactado demais, ele não vai conseguir se renovar, esse solo, principalmente por conta do peso e da quantidade de gado naquela região, né? E aí esse solo vai ficar e vai perder a sua fertilidade. É uma região interessante, por quê? Porque o relevo dela é de coxilhais. Professor, coxinha? Não, coxilhais. Por que coxilhas? Ela tem esse aspecto aqui, ó,
tipo o bico de um salgado que é muito popular aqui no Rio de Janeiro, que é a coxinha. Outra questão interessante é que essa vegetação é de gramíneas, ou seja, de uma grama, vamos dizer assim, né, relativamente baixa. Cuidado, que os pampas gaúchos podem ser chamados de pradarias, beleza? Campos sulinos ou também campanha gaúcha. E o clima de lá é o clima subtropical. Esse clima subtropical é um clima relativamente frio, com temperaturas amenas, ali na casa dos 20 graus Celsius mais ou menos. As chuvas são bem distribuídas durante o ano todo praticamente, onde você tem ação direta da massa polar atlântica. E isso também vale para as araucárias, para o domínio das araucárias. Né? Professor, quem são essas araucárias? Onde elas estão? As araucárias estão aqui, ó, principalmente nos estados, nas áreas com altitudes superiores a 500 metros, né? Que estão ali no sul do país. Inclusive o nome dela pode ser chamada de Pinheiro do Paraná. Ok? Você tem ali em Santa Catarina também. Essa araucária, ela sofreu muito nos últimos anos com a atividade dos imigrantes para a construção de casas e móveis, porque como esse clima subtropical ele é relativamente frio, a madeira ela acaba sendo o quê? Muito utilizada na casa por conta de ser relativamente um isolante térmico, ok? E uma curiosidade interessante, a araucária é que nem o Gabigol. Olha aqui a araucária. A araucária ela tem esse formato. Por quê? Porque ela, diferentemente dos coníferos dos Estados Unidos, que tem os seus galhos voltados para baixo, as araucárias, né, o pinheiro do Paraná, elas têm os seus galhos mais ou menos assim, nesse formato, ok? Professor, qual é a diferença principal? Né, os coníferos lá dos Estados Unidos, pelo peso da neve, eles tiveram que se adaptar. Professor, mas aqui também neva. Eu sei, mas não com tanta intensidade que nem lá nos Estados Unidos, por exemplo. E são somente em alguns lugares do nosso país que neva, não é em toda a região sul, ok? E outra questão, para finalizar aí os domínios, é que ela também é chamada de aciculifoliada. Professor, o que é isso? São folhas com formato de agulhas, né? Uma agulha, né, que espeta, por exemplo. Beleza? Fechou? Então, vamos que vamos. Galera, voltei. Esqueci de falar um negócio com vocês. Das duas principais zonas ou faixas de transição, que são aqui, ó, o Pantanal, que está praticamente no oeste do Mato Grosso do Sul, um pouquinho só no estado do Mato Grosso, né? Esse Pantanal ele possui aí a maior bacia alagável do mundo. Você tem o ecoturismo, ou seja, o turismo ecológico, muito forte naquela região durante o período onde esses rios, que são volumosos pra caramba, eles estão no período das cheias, e esse período vai de mais ou menos de novembro a maio, beleza? E essa zona de transição é aquela área que passa praticamente de uma vegetação para outra, né? Tipo a idade da pré-adolescência, ali do 12, 13 anos, você está saindo da infância e entrando já aí na adolescência. Então esse Pantanal aqui, ele está relativamente perto do Cerrado, ele está relativamente aqui perto da Araucária, ele também está um pouco perto de quem? Da Floresta Amazônica. Beleza? E outra é aqui, ó, a Mata dos Cocais. Ela tá nessa região aqui que é chamada também de meio norte. Por quê? Porque ela tá entre o norte do Brasil e o Nordeste brasileiro. Ela está praticamente aqui, ó, dividindo aqui o Maranhão ao meio. E aí você vai ter lá o babaçu e a carnaúba como sendo a vegetação principal, né? É mata do cocal, porque praticamente todas essas vegetações ou são coqueiros ou palmeiras, beleza? São muito utilizados para culinária local, para o artesanato local, e é uma fonte de renda muito interessante para os povos daquela região. Lembrando, é uma área que está ali na transição entre a Caatinga e a Floresta Amazônica, mas é uma área relativamente úmida, que hoje também lá você está começando a cultivar arroz, a rizicultura. Beleza? Fechou então. Tchau!